E South Park está de volta com mais um especial, dessa vez chamado South Park Proibido para Menores, onde eles simplesmente tiveram a grande ideia de fazer alguns personagens criarem contas no OnlyFans, e também criticar os influenciadores que recebem muito dinheiro para promoverem conteúdos impróprios para um público infantil. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse novo especial de South Park. Bom, antes de começar, já vou avisando que vou ter que dar uma censurada braba nesse vídeo, porque é só por causa do título do especial, que é proibido para menores, os malucos se sentiram no direito de espalhar pinto pra tudo quanto é lado. Acho que nunca vi um episódio de South Park com tanto pinto igual esse. E nós sabemos que o YouTube não gosta disso, então vou tomar algumas precauções. Mas o especial começa mostrando a nova moda entre as crianças de South Park, que era tomar uma bebida isotônica chamada Cred, que pra quem não sabe é uma paródia de uma bebida que existe aqui na vida real chamada Prime, que pertence a um youtuber chamado Logan Paul, que inclusive também vai aparecer uma paródia dele mais pra frente nesse especial. Mas o fato é que em South Park, a Cred era uma bebida anunciada como sendo imprópria para crianças, mas ela só era consumida por crianças, algo bem contraditório. E o motivo do Cred ter se tornado tão popular entre as crianças é porque os influenciadores digitais começaram a divulgar o produto, dizendo que quem não tomasse era um grande idiota. E por causa disso, agora as crianças mediam a popularidade na escola com base na quantidade de Cred que elas tomavam. Ou seja, quanto mais Cred alguém bebia, mais popular ele era. E se a pessoa tivesse algum sabor de Cred raro, ela era ainda mais popular. E mesmo sabendo que todas as crianças da cidade estavam consumindo um produto que era claramente anunciado como proibido para menores, o que incomodava os pais de verdade era a descoberta de que a professora de artes da escola tinha aberto uma conta no OnlyFans e estava vendendo conteúdo adulto. E logo após saber que a professora estava ganhando cerca de $10 mil por semana por causa dessa brincadeira, o maluco do Randy resolve surfar nessa onda e também cria o seu próprio OnlyFans. Obviamente, Sharon não gosta nem um pouco disso, mas querendo ganhar esse dinheiro fácil, Randy não a escuta, e ainda defende que a plataforma era um site seguro e que nenhuma criança o veria pelado. Então começamos a acompanhar o Clyde, a única criança em South Park que não tomava Cred, tudo porque o seu pai e a sua namorada não deixavam. Mas o fato é que enquanto o Clyde estava preocupado em ter sua reputação arruinada por não tomar Cred, o seu pai estava preocupado com o negócio da professora influenciá-lo negativamente. Mas, como o Clyde mesmo explica, as crianças não ligavam nem um pouco para isso. O que elas queriam mesmo era beber Cred para parecer legais. Então, com medo de ser ridicularizado por não fazer o que os influenciadores falavam, Clyde consegue uma garrafa vazia de Cred e decide forjar a bebida para parecer legal. Mas essa ideia não dá nem um pouco certo, e ele rapidamente acaba sendo descoberto, o que estraga sua reputação na escola e a dos outros garotos que andavam com ele, que no caso era o Cartman, o Butters e o Tweek, que entram em desespero total acreditando que suas reputações tinham sido completamente destruídas. Afinal de contas, era isso que os influenciadores tinham feito eles acreditarem. Mas de volta pro Randy, ele tenta convencer a Sharon a assinar a sua página no OnlyFans, porque mais ninguém queria fazer isso. Mas furiosa com o comportamento impróprio de seu marido, Sharon ameaça também criar uma conta lá se ele não parasse com isso. Mas o Randy ri da cara dela, porque ele achava que ninguém estaria disposto a pagar para ver a sua esposa sem roupa. O que todos sabemos que não é verdade, porque sempre tem malucos dispostos a pagar para ver esse tipo de coisa. Então, querendo ensinar uma lição a seu marido, Sharon vai lá e cria a sua própria conta, e rapidamente consegue 3.100 assinantes, e até mesmo começa a gravar com outros caras, o que deixa o Randy morrendo de ciúmes, mas não por causa de sua esposa estar com outro cara, mas sim por ela ter conseguido muito mais assinantes do que ele. Então, depois de entrar em contato com o suporte da plataforma, Randy termina sendo instruído a aumentar seu público fazendo vídeos em outras plataformas, falando sobre coisas que estivessem em alta no momento. E o que estava em alta naquele momento
falar sobre Cred. E por isso, para atrair pessoas para seu OnlyFans, Randy começa a fazer vídeos mostrando o que acontecia quando ele jogava diferentes sabores de Cred em sua cabeça, mas na cabeça de baixo. E assim, ele rapidamente consegue 1000 visualizações no TikTok e 2000 no Facebook. Agora, como que essas plataformas permitiam o conteúdo dele, eu já não faço a menor ideia. Mas isso deixa a Sharon extremamente preocupada, porque ela sabia perfeitamente que quem assistia vídeos sobre Cred eram, em sua grande maioria, crianças. Porém, o Randy finge não acreditar nela, já que segundo os dados disponíveis pelas plataformas, a média de idade das pessoas que assistiam ele eram de 22 anos. Mas voltando para o Clyde, ele estava furioso com seu pai por não permiti-lo tomar Cred, e a única coisa que o animava era assistir o seu influenciador favorito, que lhe dava ótimos conselhos sobre a vida. O único problema é que o cara era patrocinado pelo Cred, o que lembrava o Clyde toda hora dos seus problemas. E enquanto isso, o Cartman preparava o seu funeral, porque ele acreditava que sua reputação tinha morrido. Mas os garotos ficam sabendo que haveria um lançamento limitado de um novo tipo de Cred e decidem conseguir uma dessas bebidas limitadas para recuperarem sua reputação na escola. Porém, como o Cred era muito popular, milhares de crianças aparecem querendo a edição limitada. E assim, as crianças muito doidonas simplesmente começam a lutar para tentar conseguir uma garrafa de Cred. E muitas delas, inclusive, chegam até mesmo a se matar por causa disso, o que torna a loja um verdadeiro campo de guerra. Mas, infelizmente, no final, Cartman e sua turma não conseguem pegar nenhuma garrafa. Porém, achando toda essa história muito zoada, Clyde percebe que alguém tinha manipulado eles para tomarem Cred, e por isso ele decide ir atrás daquele seu influenciador favorito, que era patrocinado pela Cred, para descobrir toda a verdade por trás da bebida. Enquanto isso, o Randy, que estava conseguindo boas visualizações, decide procurar uma agência para conseguir ser patrocinado. E por isso, ele acaba sendo colocado em um leilão de influencers, onde empresas, governos e organizações mal intencionadas brigavam para ver quem conseguiria os melhores influencers, porque quem controlasse os influencers influenciava as crianças, e quem controlava as crianças conseguia muito poder e dinheiro. Mas aí o FBI invade o lugar e prende o Randy, porque ele estava sendo acusado de oferecer conteúdo impróprio para crianças. E aqui nós tivemos uma piada de duplo sentido que na dublagem em português ela acabou perdendo completamente o sentido, que foi um agente dizendo que as postagens do Randy estavam influenciando minors a fazer a mesma coisa. Em inglês, a pronúncia minors pode significar tanto menor de idade quanto mineiros. Então, a piada é fazer a gente pensar que o Randy estava influenciando crianças, quando na realidade ele estava influenciando mineiros, os caras que ficavam nas minas. Inclusive, o FBI mostra uma sequência bizarra de fotos de mineiros imitando o Randy, que foi uma coisa muito bizarra. Mas graças a isso, o Randy fica terrivelmente traumatizado e resolve cooperar com o FBI. De volta aos garotos, eles conseguem encontrar o tal influencer, que estava morrendo de medo de ser morto pelos seus patrocinadores, que no caso não era o Cred. E assim como o Randy, ele usava o Cred apenas para atrair visualizações, porque o Cred era o que estava em alta naquele momento. Mas antes que o cara pudesse dizer algo sobre seus verdadeiros patrocinadores, ele acaba sendo morto pela agência que leiloava influencers. Porém, o FBI aparece e começa a discutir com o assassino sobre como as plataformas digitais lucravam com as crianças. Mas depois disso, eles matam o cara, que no caso era o leiloeiro de influencers. Muito desanimados, sem saber quem queria influenciá-los, as crianças voltam para South Park e acabam vendo o Randy, que tinha aprendido a lição, jogando fora todas as garrafas de Cred que ele tinha comprado. E muito arrependido, ele diz para as crianças tomarem muito cuidado nas redes, porque alguém sempre iria tentar influenciá-las. E para saber quem era essa pessoa, as crianças apenas precisavam se perguntar de todo mundo quem é que mais quer me influenciar. E depois de pensar um pouco no assunto, o Clyde volta correndo para casa e acusa a namorada de seu pai de ser a patrocinadora misteriosa que estava tentando influenciá-lo.
E a mulher simplesmente confirma tudo. Ela explica que queria ser uma boa madrasta para Clyde e influenciá-lo positivamente. Porém, o garoto não lhe dava atenção. E como ela queria apenas o bem dele, a única forma que ela conseguiu encontrar de influenciá-lo positivamente foi patrocinando um cara para poder influenciá-lo. E muito emocionado com tudo isso, o Clyde pergunta se podia chamá-la de mãe, e a mulher, muito alegre, responde que sim. Então, o Clyde só diz isso. Vai se fuder, mãe! E assim, no outro dia, Cartman, Butters, Clyde e Tweek voltam para a escola, mostrando para todos os credits super raros que eles haviam ganhado do Randy. E assim, eles acabam tendo sua reputação completamente restaurada, porque quem tivesse o cred mais raro era o mais popular de todos. Inclusive, o Clyde nem parece ter gostado da bebida. Pela cara dele, acho que ele só fingiu gostar para ser aceito no meio das outras crianças. E o especial termina assim, criticando sobre o poder de influência negativa que alguns influenciadores exercem sobre seu público infantil. Tem pessoa por aí que empurra produtos impróprios para seu público sem se importar se é adequado ou não para ele, só pensando em dinheiro. South Park também fez algumas críticas aos pais que se preocupam com conteúdos explícitos, quando na verdade existem muitos outros conteúdos por aí que podem parecer inofensivos à primeira vista, mas que na realidade são muito perigosos e não deveriam estar sendo consumidos por crianças. E aí, o que achou do especial? Gostou? Não gostou? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas se você ainda não tiver visto, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu mostro algumas das vezes que South Park zoou outros desenhos. Corre lá pra ver que tá bem legal.